Olá, senhores estudantes, dando aqui continuidade à análise dos exercícios do livro do David Griffiths, né, em mecânica quântica. Nós temos aqui o problema 2.2. Bom, nesse problema ele trata desse, é mais uma análise, né, do que efetivamente um cálculo, né, mas a gente vai perceber aqui. Né, ele fala assim: demonstre que E deve exceder o valor mínimo, né, do potencial em função da posição para cada solução normalizável da equação de Schrödinger, independente do tempo. E ele quer saber aqui, né, qual é o equivalente clássico, né, para essa afirmação. Então, a dica que ele dá para a gente, da gente analisar essa afirmação, é de que ele pede a demonstração de que o valor E, né, que deve ser maior, né, no caso, né, que o valor do potencial, porque a partícula estaria em movimento, por exemplo, né, teria, além de potencial submetido, a energia potencial armazenada, ela tem um movimento, né, uma velocidade, que para cada solução normalizável dessa equação de Schrödinger, que seja, qual é o equivalente clássico para essa afirmação, né? Então ele analisa o seguinte, né? A dica que ele dá ele pede que você reescreva a equação 2.5, que é a própria equação de Schrödinger, que está aqui no Griffiths, né? Dessa forma. Então você pode isolar, né, a dependência em função de x, né, no caso, sobre a função de Oda no estado estacionário, e escreve assim, né, 2 vezes a massa sobre h cortado, o sinal, né, passa para cá, e a gente teria aqui então que o potencial menos e vezes. Então, escrevendo dessa forma, você pode analisar, né, as situações em que essa quantidade em colchetes ela é positiva ou ela é negativa. Se o potencial for, se E for menor do que o potencial, essa relação fica sempre positiva. Então, o que isso significa? Significa que se essa quantidade à frente da função de onda é uma quantidade positiva, que é o que ele trata aqui, né? Então, você considera o caso em que esse potencial, né, seja o valor mínimo, né, do potencial para essa solução. Então ele fala, demonstre que E deve exceder, deve ser maior do que o valor mínimo do potencial. Então, se E é maior do que esse potencial, essa quantidade fica dando sempre, por exemplo, negativa. Se fosse o contrário, sempre menor, daria sempre positivo. Então, se está sendo sempre uma quantidade negativa, então eu tenho que a derivada de segunda ordem, em função da posição psi, deve ser uma quantidade negativa. Mas também é verdade que se essa solução, se essa quantidade for positiva, se a função de onda for positiva, a derivada de segunda ordem também deve ser positivo o resultado. Então essa é a condição que ele vai pedir para você analisar aqui. Então, aí de fato, se E for menor do que o valor mínimo do potencial, então psi e a sua segunda derivada sempre será um valor, tem, né, o mesmo sinal no caso, né? Porque isso aí garantiria, né? Então, se o E for menor, sempre é positivo o resultado aqui, então sempre tem o mesmo sinal. Né? E então demonstra que tal função não pode ser, na verdade, normalizável. Então, de fato, porque se a derivada não troca de sinal, né, com relação à sua função de onda original, né, a gente vai ver que a gente não consegue convergir a função em direção ao eixo, né? Porque se a derivada não for negativa, né, não vou conseguir convergir ao eixo. Ou o derivado ao contrário. Se a função de onda, por exemplo, está crescendo o tempo todo, né? Então, vamos supor assim, a função de onda, ela está aqui no valor, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. A derivada tem que ter sinal trocado, porque aí ela faz a função de onda descer novamente, para poder encontrar o eixo das posições. Aí você pode ter a chance de encontrar um valor zero para a função de onda. Também é verdade, se a função de onda está sempre decrescente, na região negativa, né, sempre decrescente, você teria que ter uma derivada com sinal trocado para poder fazer a função de onda ir em direção ao eixo. Né? Então, vamos analisar esse caso aqui. Então, ele é mais uma análise. Né? Você pega lá, né, dado a equação que ele apresentou ali, dando a dica, né, aproveitando a dica do Griffiths, né, escrevendo isoladamente a equação, a solução à parte espacial, né, a derivada de segunda ordem em relação à posição sobre a função de onda estacionária, ficaria igual então a 2m sobre h cortado, potencial menos e vezes a função de onda. Então, se e de fato é menor que o valor mínimo desse potencial, então isso aqui vai ficar sempre dando positivo. Então, a derivada de segunda ordem em função das posições, né, e psi sempre tem de fato o mesmo sinal. É uma constatação que a gente vê lá. O próprio Griffith já falou na dica pra gente, né? Se o psi ele for positivo, por exemplo, a derivada de segunda ordem será positiva, bem como se o psi for negativo, a derivada de segunda ordem também será negativa, né? Então isso aqui vai significar, né, que psi sempre é uma curva, o caminho da curvatura da função de onda, quando eu represento no gráfico, né? Será sempre partindo do eixo, né? Sempre dos eixos, como a gente vê aqui na figura, tá vendo? Então, se a função de onda é positiva, ó, ela
ela sempre curva, assim, ela nunca encontra, né, o eixo x, né, nessas condições, tá bom? Porque a derivada de segunda ordem também é positiva. Bem como se a função de onda é negativa e a derivada também vai ser negativa, é uma condição aqui, então não tem como, de fato, a função encontrar o eixo x, tá vendo? Então, essa função de onda não é normalizável nesse sistema, né? Mais que eu aplique as derivadas aqui, no caso de segunda ordem, é a função de onda, a derivada também não encontra o eixo, né? Fica sempre uma relação para cá, na região negativa, ou uma relação para cá, na região positiva. Então, você pode ver isso tanto do ponto de vista gráfico, né, como a gente está mostrando ali, né? Então, se, por exemplo, a função de onda ela deveria ir a zero nessas condições, né, quando x vai a menos infinito, por exemplo, né, e aí o contrário também seria verdade, né, mostra que a função de onda não é normalizável nesse caso. Né? E no mesmo ponto, né, se você tem que a função de onda que era obtida parte, né, de uma região do zero, né, por exemplo, que seria, por exemplo, a origem dos eixos, né, aqui seria o caso, a gente teria que ela não, né, ela também não vai a zero, não vai, ela vai a ser idêntico, né, não vai identicamente a zero nesse caso em qualquer lugar, né. Se a função de onda parte do valor zero, ela sempre vai ser mantida o zero, essa seria a condição. Então, a gente pode dizer aqui, né, que no caso, na direção positiva, né, que a gente está vendo ali, né, é o que acontece aqui, tá vendo? A função não vai ao encontro do zero na solução. E também acontece na região negativa, especificamente, ela vai aumentando os valores, né, em relação a x, mas nunca encontra o zero da função, porque a derivada de segunda ordem, ela tem o mesmo sinal que a própria função. Essa é a condição aqui, né? Então, a gente nunca vai convergir a zero a função de onda nesse caso, isso que ele está falando aqui, e isso, mesmo que você faça isso tendendo ao infinito positivo, tá vendo? Não acontece nem aqui para menos infinito e nem para mais infinito. Tudo na região positiva. Então, de fato, a função de onda não é normalizável, tá ok? Você pode ver graficamente aqui, para esse caso que ele trata no problema 2.2. Tá bom? Então, é mais uma questão de análise do que necessariamente a função, né? Então, se a derivada trocasse o sinal, né, mostraria uma possibilidade, se o operador de energia cinética, né, ele conseguiria mostrar que a função de onda poderia ter valores que vai subtraindo os valores que o potencial está impondo, né? Então, veja, né, na relação do potencial, então, porque, querendo ou não, esses gráficos que você está vendo é só a função de onda em função do operador de energia cinética, que atuou, né, o operador de energia cinética atuando sobre a função. Então, esse aqui é o efeito causado na função de onda só por conta do movimento da partícula, seja na região positiva, quando a função de onda de fato é positiva, seja na região negativa, quando a função de onda de fato é negativa. Porque a parte do potencial e da energia total do sistema, né, ficou do outro lado da equação. Né? No fundo, o que você está analisando aqui seria a função de onda de fato, né, mas olhando para os casos que envolvem a derivada que não troca de sinal. Tá bom? Então, isso é o que ele queria que demonstrasse aqui no caso. Então, por aqui é só.